Bem, meus irmãos, quem nos diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Vamos continuar a leitura. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Só até aqui, meus irmãos. Oremos. Gracioso Deus, Pai Santo, poderoso, Tu que és, Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação. Senhor, eu te peço neste momento que Teu Espírito tome minha vida, Senhor, e que o Senhor fale comigo e fale com toda a Tua igreja através de mim. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha a se tornar clara para a nossa mente, para o nosso entendimento, e que nós venhamos compreender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Abençoa nossas vidas e abençoa a vida de cada irmão presente, Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos, aqui nesse texto, a igreja primitiva, ela já cria na ressurreição de Cristo. Ela já experimentava o poder do Espírito Santo e já pregava o Evangelho com ousadia, conforme nós vimos nas exposições anteriores. Nós vimos, por exemplo, as pregações de Pedro, que teve um impacto muito significativo, de tal modo que cerca de 8.000 pessoas se converteram apenas através da pregação de Pedro. Fora as outras pessoas que eram acrescentadas pelo Espírito Santo, conforme a reunião da comunidade. Atos 2:42 a seguir, por exemplo, nos diz que o Senhor todos os dias acrescentava os que iam sendo salvos. Então a igreja estava em um crescimento muito grande, a igreja já cria na ressurreição de Cristo, a igreja já experimentava desse poder do Espírito Santo e também já pregava o Evangelho com uma ousadia, cheio do Espírito Santo, com autoridade. Mas ainda, meus irmãos, conforme nós vimos na semana passada, ainda carregava barreiras muito profundas. E não eram apenas barreiras culturais, mas também barreiras teológicas. Havia muita dificuldade, havia muita visão enraizada na mente daquelas pessoas, principalmente a tradição judaica. Então, a gente vê que, apesar desse crescimento da igreja, apesar de crerem na ressurreição de Cristo, apesar de estarem crescendo em números e no poder do Espírito Santo, ainda existiam barreiras teológicas enraizadas em séculos de tradição judaica. Era esse contexto que Pedro se encontrava, em um contexto de uma tradição judaica, de muitos anos de tradição judaica enraizada em seu coração. E aqui em Atos 10 nos mostra que não são apenas os incrédulos, meus irmãos, que precisam de conversão. Não são apenas as pessoas que estão fora do nosso contexto que precisam se converter. Porque esse texto vai nos revelar que até apóstolos precisam ter a mente aberta e reformada pela palavra de Deus. É o que nós vamos ver aqui em Atos 10. O apóstolo Pedro ainda precisava ter a sua mente aberta, reformada, transformada pela palavra de Deus. E a visão de Pedro aqui, meus irmãos, ela não trata propriamente de comida. Mas essa visão que Pedro tem vai tratar de algo ainda mais profundo, vai tratar de pessoas, vai tratar do alcance da graça de Deus e da soberania dele. Vai tratar, meus irmãos,
de Deus agindo para cumprir o seu plano redentor. É isso que esse texto vai nos mostrar. E esse texto, meus irmãos, ele vem para nos confrontar com a seguinte pergunta: estamos dispostos a obedecer a Deus quando Ele confronta nossas categorias mais sagradas? Quando Ele confronta aquilo que é mais importante para nós? Para Pedro, o mais importante era a tradição judaica. E quando o Senhor confrontou Pedro, fazendo 3 perguntas, aliás, dando 3 ordenanças, mandando ele comer por 3 vezes daquele alimento que no Antigo Testamento era considerado impuro, Pedro, a princípio, não quis abrir mão da sua tradição. Não quis abrir mão daquilo que ele julgava ser mais importante da nossa vida, da vida dele. Não quis abrir mão daquilo que ele julgava ser mais sagrado. Isso nos confronta. Será que nós estamos, a princípio, sendo igual Pedro? Será que estamos dispostos, de verdade, a abrir mão daquilo que nós julgamos ser sagrado para cumprir a vontade de Deus? As pessoas lutam, brigam, se degladiam por conta de tradições. Será que nós também não fazemos isso? É esse o questionamento que esse texto vai nos levar a fazermos. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, o contexto imediato desse texto. Como nós vimos na semana passada, fazendo a exposição do verso 1 ao verso 8, que falava da visão de Cornélio, nós vimos que aqui está finalizando o cumprimento de uma profecia de Jesus Cristo, na qual ele falou lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E ele disse para os discípulos que eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Até o capítulo 9 de Atos, o evangelho já tinha alcançado Jerusalém, já tinha alcançado a Judeia e já tinha alcançado Samaria. Mas agora no verso 10, esse evangelho está ultrapassando essas fronteiras. Agora o evangelho está chegando aos gentios. Agora o evangelho vai ser apresentado a Cornélio. Então aqui, no capítulo 1, no verso 8, se estabelece o programa desse livro de Atos, que é a expansão do evangelho por Jerusalém, por Samaria, pela Judeia e até os confins da terra. E como eu falei, até Atos 9 o evangelho havia avançado geograficamente, mas não plenamente na forma como Deus havia decretado, estabelecido. E aqui em Atos 10, meus irmãos, é o divisor de águas. A inclusão explícita dos gentios na igreja, sem que se tornem judeus primeiros. Agora os gentios estão entrando para a igreja. E aí a gente vai ver que esse texto do capítulo 10, ele vai passear pelos seguintes personagens. Primeiro por Cornélio. Cornélio era o gentio que nós vimos na semana passada. Era temente a Deus, ele era piedoso, ele orava, mas ele ainda não era salvo. Vai passar por Pedro, que é o apóstolo de Cristo. É um apóstolo fiel, sincero, mas que ainda está preso a distinções cerimoniais que Cristo já cumpriu. Ainda está preso às suas tradições judaicas. E nós vamos ver o terceiro personagem desse texto, que é o Espírito Santo, que é o verdadeiro agente da missão. É por meio de quem os povos são alcançados. É por meio de quem os corações são quebrantados. É por meio de quem as pessoas são convencidas da justiça, do pecado e do juízo. É por meio de quem a igreja cresce e avança. É por meio de quem, meus irmãos, todos nós somos guiados. Então, após a conversão de Paulo, no capítulo 9, Lucas, ele mostra que Deus não salva apenas perseguidores violentos, como no caso do próprio Paulo. Mas ele também, meus irmãos, vai mostrar que Deus, ele salva religiosos sinceros. E ele reforma, inclusive, meus irmãos, aquelas pessoas que estão dentro do nosso contexto. Que muitas vezes está nos liderando, mas que ainda não teve a visão aberta por Deus, pela sua palavra. E nós vamos ver isso. Então, no geral, esse texto do capítulo 10, dos versos 9 ao 16, vai nos mostrar que Deus soberanamente revela
que o Evangelho de Cristo remove todas as barreiras cerimoniais e étnicas. E aí ele vai mostrar que Deus chama o seu povo a obedecer a sua palavra acima das suas tradições. É isso que esse texto vai nos mostrar, meus irmãos. Que Deus chama o seu povo a obedecer a sua palavra acima das suas tradições. E aí nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Primeiro, nós vamos ver nesse texto que Deus confronta as categorias humanas por meio da sua revelação soberana. E nós vamos ver isso dos versos 9 ao 12. Vamos fazer a leitura. Verso 9 ao 12. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, eles quem? Os servos de Cornélio. Eles estavam viajando. E aí ele se aproxima da cidade. E Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. E viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Só até aqui. Então nós vamos ver aqui desses versos que Pedro ele está orando. E isso aqui é um detalhe muito importante, meus irmãos. Porque mesmo em devoção sincera, ele ainda carrega pressupostos errados. Mesmo Pedro orando com sinceridade, com verdade, ele ainda tem pressuposições que são equivocadas. Ele ainda supõe as coisas de forma errônea. Para Pedro, ele não pode comer daqueles animais, porque aqueles animais são considerados impuros. E é errado, porque Deus vai se revelar a Pedro e vai mostrar que ele purificou aqueles animais. Só que o texto não está falando dos animais que eram considerados impuros e puros no Antigo Testamento. O texto está falando de pessoas. Está se tratando de gente, de pessoas. Então Pedro ora com sinceridade, mas ainda tem sua visão fechada, e esse texto nos revela isso. E aí a gente vai ver que quem toma a iniciativa não é Pedro, é Deus. A visão que Pedro tem não é fruto da oração dele, pedindo por uma revelação mais profunda da parte de Deus. É uma iniciativa de Deus para abrir os olhos de Pedro. Não é fruto da reflexão dele, é fruto da ação divina. Assim como muitas vezes acontece conosco, meus irmãos. Se nós temos os nossos olhos abertos, se nós conseguimos contemplar a verdade revelada por Deus, isso não vem da nossa reflexão. Isso não vem de nós. Isso é fruto do Espírito Santo. É uma ação divina em nossas vidas. Então, até quando nós temos a nossa visão aguçada, nós devemos dar glória a Deus, meus irmãos. Nós devemos exaltá-lo porque é uma ação dele em nossas vidas para abrir os nossos olhos. E aí a gente vai ver que o lençol com animais, entre aspas, impuros, aponta para algo mais profundo do que a alimentação. O texto não está se limitando a animais impuros, a alimento, mas o texto está falando sobre pessoas, meus irmãos. E aí Deus está mostrando uma teologia que na visão de Pedro e na vida de Pedro é muito mal aplicada. Porque Pedro está pregando o evangelho para os judeus, está pregando o evangelho para os samaritanos, mas ainda tem um coração fechado para os gentios. Verdade isso que lá em Gálatas, Paulo vai confrontar Pedro. Porque enquanto os judeus não estavam ali presentes, Pedro estava sentado à mesa junto com os gentios. Mas quando os judeus chegaram, o que foi que Pedro fez? Saiu de mansinho, de fininho, saiu da mesa, se retirou. Porque mesmo após essa visão que Deus deu a Pedro, ainda tinha a sua mentalidade fechada por teologias erradas, equivocadas. E aí Paulo chega, enfrenta Pedro e confronta Pedro com relação àquele erro. E faz Pedro refletir novamente nessa mesma revelação que ele teve. Aqui é uma ação divina, meus irmãos. E Deus está mostrando que a teologia de Pedro é mal aplicada, é equivocada.
Ele vai revelar que o problema não está na lei em si, mas na forma como, boa noite, mas na forma como a lei é aplicada, meus irmãos. E aí esse texto vai nos mostrar que a revelação, ela não nasce da cultura, ela vem do céu, meus irmãos. É Deus que abre nossas mentes. É Deus que faz a gente entender a sua palavra. É Deus que faz a gente compreender os mistérios mais profundos e ocultos. Tem pessoas, meus irmãos, que leem a Bíblia, que estudam, eu julgo ser mais estudiosos que nós, mas não conseguem chegar a essa revelação. Não conseguem acreditar nessas verdades que a nós foram reveladas. Porque para eles não foram reveladas, meus irmãos. Eles não chegaram a esse entendimento. Porque essa revelação, ela não nasce de uma cultura. Ela não nasce de uma ação humana. Mas ela nasce, meus irmãos, do coração de Deus. Ela vem de Deus para as nossas vidas. Deus é quem abre os nossos olhos. E veja que coisa interessante. Deus não se ajusta às nossas categorias. Deus não cabe em nossas tradições. Deus nunca vai submeter as nossas tradições. Ele nunca vai aceitar que as nossas tradições sejam superiores que a sua palavra. Jamais Deus vai aceitar, meus irmãos. Então, se tem um lugar que coloca as suas tradições, seu ponto de vista acima da palavra de Deus, saia desse lugar. Fuja. Se as tradições humanas são superiores, mais superiores do que a palavra de Deus, então está completamente equivocado. É uma teologia mal aplicada. É uma visão errada. Porque Deus, ele não se rende, meus irmãos, às nossas categorias. Mas Deus, ele redefine e coloca a gente a enxergar as coisas como elas realmente são. Então, a gente vai ver que as leis cerimoniais apontavam para Cristo, que agora cumpriu plenamente a lei, conforme nos fala Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. O que antes separava, agora foi consumado na cruz de Cristo. Cristo cumpriu tudo, meus irmãos. Já não existe mais divisão, já não existe mais barreira entre os povos. Porque todos nós somos um por meio da fé em Jesus Cristo. Judeus e gentios se tornaram um pelo que Cristo fez na cruz. Tanto judeus quanto gentios estavam igualmente perdidos em seus delitos e pecados. E é isso que Paulo vai nos mostrar em Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Paulo vai mostrar que não havia uma ruptura entre judeus e gentios. Todos estavam no mesmo local. Todos estavam igualmente perdidos, meus irmãos. Os gentios porque viviam deliberadamente para os seus pecados. Os judeus porque tinham a lei em sua mão, mas não conseguiam cumpri-la. Porque na sua natureza eles não conseguem cumprir plenamente a lei de Deus. Porque Deus exige de nós perfeição e ninguém consegue ser perfeito. Ninguém consegue plenamente obedecer à lei de Deus. E os judeus estavam no mesmo barco que os gentios. Todos eram pecadores. E aí Paulo fala em Romanos, pois todos pecaram e todos estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. E o que une os povos? Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos une, meus irmãos. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 3, verso 21. Projeta aí, por favor. Romanos capítulo 3, verso 21, Paulo nos mostra que Jesus é quem une os povos. Que é por meio de Jesus que há salvação. Que é por meio de Jesus, meus irmãos, que há restauração. Veja o que é que ele diz. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus uniu os povos, meus irmãos. E agora essa revelação está vindo para Pedro. Pedro agora está tendo a revelação plena da obra redentiva de Deus. Cristo uniu os povos. Por meio da fé dele, todos nós somos um.
judeus e gentios, não há mais diferença. Todos nós somos um em Cristo Jesus, meus irmãos. Mas a segunda verdade que esse texto vai nos mostrar é que a palavra de Deus tem autoridade final sobre a consciência do seu cérebro, sobre os nossos pensamentos, sobre nossas crenças. E nós vamos ver isso nos versos 13 ao 15. Veja o que nos diz. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Veja que coisa interessante. Deus chega, traz uma revelação a Pedro, dá uma visão mostrando algumas espécies de animais impuros, e Deus dá uma ordem a Pedro: coma, Pedro. E aqui nós vamos ver que Pedro ele responde com certo respeito ao Senhor, meus irmãos, mas com resistência. Pedro resiste à ordem de Deus. E ele fala: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Eu não vou comer isso. Eu jamais comi algo impuro. É a justiça própria de Pedro, exalando pelos poros da sua pele. Eu nunca toquei em algo impuro, Senhor. E veja que coisa interessante. Deus que deu as leis a Moisés. E é o mesmo Deus que deu as leis a Moisés que está dizendo a Pedro: coma, Pedro. E Pedro está dizendo: não, Senhor. Porque eu sigo uma tradição, e nessa tradição eu nunca comi animal impuro. Nunca toquei em coisa impura. É uma tradição minha. É uma coisa minha. Eu nunca fiz isso. E eu não vou fazer. Jamais. De modo nenhum, Senhor. E aqui, meus irmãos, está a contradição. A gente não pode chamar Jesus de Senhor se a gente nega obedecer a sua vontade. A gente não pode dizer que Ele é o nosso Senhor se a gente não submete a vontade dEle para as nossas vidas. Um Senhor tinha autoridade sobre o seu escravo, sobre o seu servo, da mesma forma que Jesus tem autoridade sobre nossas vidas. E se Jesus tem autoridade sobre nossas vidas, nós não podemos recusar obedecer a uma ordem que vem dele. Pedro, meus irmãos, aqui ele se coloca em uma contradição muito grande. Ao mesmo tempo que ele chama Jesus de Senhor, ele nega obedecer a sua ordem. Ele nega obedecer a ordem de Deus. Mas veja o que é que Deus responde para Pedro: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E aqui, o verbo purificou está no passado. Isso mostra que Deus ele já agiu. O texto não está dizendo: não chame de impuro aquilo que Deus vai purificar. O texto está dizendo: não chame de impuro aquilo que Deus já purificou. O gentio já tinha sido purificado pelo Senhor, meus irmãos. Deus já tinha agido na vida dos gentios. Deus já havia agido quando lá no capítulo 1, verso 8 de Atos, ele diz: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Estavam todos englobados em um mesmo pacote. Deus já havia agido na vida de todos, meus irmãos. Deus já havia agido. Mas Pedro ele ainda pensa em termos cerimoniais. Deus está pensando, meus irmãos, muito além de Pedro. Deus está pensando em termos redentivos e não cerimoniais. Deus não está pensando em tradições, em legalismo, em nossas coisas. Deus está pensando em seus planos. E Deus está agindo para cumprir os seus decretos, meus irmãos. E Deus vai agir. Não existe resistência para Deus. Não existe resistência que Deus não possa quebrar. E a gente vai ver aqui, meus irmãos, que obediência parcial é obediência piedosa. Nós devemos obedecer a Deus acima das nossas tradições. Tradições jamais podem competir com a revelação que Deus nos deu. E que revelação é essa? Essa é a revelação que Deus nos deu. Eu não estou falando aqui de revelações extrabíblicas, de visagens, com licença a expressão,
de pessoas que vêm para você e dizem, eu recebi uma revelação da parte de Deus. E Deus manda te dizer isso, isso e aquilo. Meus irmãos, a revelação é essa aqui. A palavra de Deus. Se o que é nos dito não casa com o que está escrito aqui, pode ser tudo, menos uma revelação de Deus. A revelação que Deus nos deu é a sua palavra e, portanto, as nossas tradições não podem ser superior do que a palavra de Deus. A gente não pode aceitar e nem mesmo colocar as nossas tradições acima da palavra de Deus. Tem gente que briga, que mata e morre por conta de tradições. Não, a gente sempre fez desse jeito. A gente não aceita que seja alterado, porque a gente sempre fez desse jeito. Ah, mas a palavra não proíbe de ser alterado, mas a nossa tradição proíbe. Mas a palavra exige que seja alterada, mas a nossa tradição não deixa. E aí a gente fica naquele meio termo. Meus irmãos, se tiver de fazer uma escolha sempre ficar do lado da palavra. Não de tradições, não de invenções humanas, mas da palavra. Aonde a palavra ordena é onde a gente deve caminhar. Onde a palavra se cala, nós não temos voz. Nós não podemos falar acima da palavra de Deus, nem colocar as nossas tradições acima da palavra de Deus, meus irmãos. Porque tradição nenhuma pode competir com essa revelação que Deus nos deu. Com essa palavra gloriosa. É o sangue de Cristo quem purifica, meus irmãos. E não existe distinções externas. O sangue de Cristo nos purifica. E é Ele quem redefine o que é puro e o que é impuro. É Deus que determina o que é considerado puro ou impuro. E não nós. E não nossas tradições. E já andando para o final, esse texto nos mostra, meus irmãos, que Deus insiste em sua graça até alinhar o coração do seu servo ao seu propósito. É isso que nós vamos ver já andando para o final nos versos 28, 34 e 35. O verso 16, verso 28, 34 e 35. Veja o que aqui diz o verso 16. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido. Agora vamos para o verso 28 e depois o verso 34. Verso 28. E lhe disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Isso aqui é Pedro na casa de Cornélio. Verso 34. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então veja que coisa interessante, meus irmãos. Pedro resiste à revelação de Deus, mas essa visão ela se repete 3 vezes. E esse 3 vezes, quando eu vejo essa passagem, e o Senhor falando com Pedro 3 vezes, me lembra de 2 situações de Pedro. Em primeiro lugar, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. E em segundo lugar, quando Pedro afirma 3 vezes que ama Jesus. E agora 3 vezes Deus está falando com Pedro numa visão. Mostrando a ele que ele havia purificado aquilo que Pedro chamava de impuro. E nós vamos ver, meus irmãos, que Deus ele é paciente com seus servos. Deus repete 3 vezes a visão para Pedro, até que Pedro consiga entender completamente o que Deus está revelando a ele. Deus é paciente com seu servo, mas ele, meus irmãos, nunca deixa de cumprir o seu plano. Ele falou com Pedro, come Pedro. Pedro disse, jamais, Senhor. Eu nunca toquei em algo impuro. E Deus disse, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E Deus fez isso por 3 vezes, de forma paciente. Mas Pedro foi convencido, meus irmãos, de que Deus também havia salvado os gentios. E nós vamos ver aqui no verso 28 que o impacto é real da visão de Pedro. E nós vamos ver que quando Pedro ele chega na casa de Cornélio,
ele demonstra isso claramente, que ele entendeu a visão de Deus. O verso 28 nos revela a compreensão de Pedro, meus irmãos. Isso é lindo, porque Pedro agora, ele não está olhando mais segundo as suas tradições, mas está olhando segundo aquilo que Deus falou em seu coração. Veja que ele faz um contraponto entre a sua tradição, entre aquilo que ele cria e a revelação que Deus lhe deu. Ele diz, eu lhe disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. É contra a nossa lei. Mas veja o porém aqui. Porém, Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus se revelou a Pedro, meus irmãos, e esse impacto da visão de Pedro foi real, porque Pedro não age mais como ele agia antigamente. Agora ele entendeu que ele não pode mais chamar ninguém de puro ou impuro. Que ele está apenas submetido a uma vontade soberana do Senhor, ao qual ele abre mão de suas tradições, da sua visão, do seu entendimento antigo, para obedecer à vontade de Deus. E aí, isso aqui a gente vai mostrar que a revelação correta é a revelação que gera em nós obediência. Porque não adianta a gente dizer que a gente recebeu uma revelação da parte de Deus, uma iluminação da palavra de Deus, se essa iluminação não gera em nós obediência. Nós não somos chamados apenas a aprender da palavra de Deus. Nós somos chamados a viver a palavra de Deus em nossa vida. A aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Essa palavra, à medida que nós lemos, deve nos confrontar à obediência. Não adianta nada, meus irmãos, estarmos todos os domingos ao culto, meditarmos na palavra de Deus, se nós agimos como agiríamos se não conhecêssemos a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a revelação especial de Deus, a sua palavra, inevitavelmente essa palavra exige de nós obediência. Quando nós conhecemos a Jesus, jamais nós voltamos a ser o mesmo. Pedro não voltou a ser o mesmo, meus irmãos. Pedro entendeu a revelação da parte de Deus. E esse entendimento gerou uma missão obediente. Agora ele está indo fazer a vontade de Deus. Ele não está fazendo acepção de pessoas. Ele não está escolhendo para que ele vai pregar agora. Ele está indo pregar para um gentio. Ele está indo pregar para os judeus. Para ele não importa mais, meus irmãos. Ele está saindo para fazer a missão de forma obediente. E isso vai nos mostrar, meu irmão, que Deus, Ele ensina, Ele insiste, e quando Ele envia, Ele espera de nós que nós sejamos obedientes à sua vontade. E como é que nós aplicamos esse texto? O que é que nós entendemos desse texto aqui, já andando para o final? É que em Cristo, meus irmãos, Deus forma um só povo, não por etnia, mas por meio da fé. O povo de Deus não é mais quem é da nação de Israel. O povo de Deus é todo aquele que crê no Filho de Deus. Todo aquele que deposita a sua fé em Jesus Cristo. Deus quebrou essa barreira entre judeus e gentios. Deus rompeu com as fronteiras da etnia e Deus nos alcançou, meus irmãos. Assim como Cornélio, nós também fomos alcançados por esta graça. E nós podemos afirmar categoricamente que somos povo de Deus, porque nós o recebemos por meio da fé. Pelo contrário, nós fomos recebidos por meio da fé. Nós nos tornamos filhos de Deus porque cremos em Jesus Cristo. João escreve no seu evangelho que ele veio para o que era seu, mas o seu não receberam. Todavia, aquele que o recebeu, aquele que creu em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós não apenas fazemos parte do seu povo, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. Deus agora se tornou seu pai por meio da fé. Você não é mais órfão. Você não está mais desamparado. Você agora tem a paternidade celestial. Se você é filho, você é co-herdeiro juntamente com Cristo. Toda a riqueza,
que Deus tem também é nossa por meio da fé em Jesus Cristo. Nós podemos tomar posse da nossa herança, que não é uma herança carnal, não é herança material, não é uma herança humana, é uma herança divina e eterna, meus irmãos. Nós estamos depositando sobre os pés de Cristo uma herança, um tesouro, onde os ladrões não podem roubar, onde as traças não podem corroer, Senhor. E Jesus Cristo disse que aonde estiver nosso tesouro, ali também estará nosso coração. Então, meus irmãos, em Cristo toda forma, em Cristo, melhor dizendo, Deus forma um só povo por meio da fé. E não por meio da etnia. Então, o que nós concluímos aqui? Que Atos 10 nos ensina, meus irmãos, que Deus ele salva gentios, que Deus corrige, se precisa, apóstolos, pastores, presbíteros, qualquer um que tiver com uma visão errada, equivocada, Deus corrige, meus irmãos. E por fim nós entendemos que Deus edifica a sua igreja segundo a sua graça soberana e não segundo nossas tradições. Então a visão de Pedro não é apenas um evento histórico, é um espelho espiritual, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente resiste à palavra de Deus porque nós somos apegados a tradicionalismo, a coisas mortas e sem fundamento. Mas quando Cristo ele esclarece a nossa mente, meus irmãos, aí sim nós podemos dizer que estamos obedecendo a Deus verdadeiramente. Então que nós venhamos, meus irmãos, obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, se apegar verdadeiramente à sua palavra e não a achismos humanos. O poder de Deus vem da sua palavra, meus irmãos, e não de uma ação exterior, e não do que nós achamos que é poder de Deus. O poder de Deus é a sua palavra revelada que transforma vidas. Então vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar ao Senhor em agradecimento. E pedir que Ele aplique essa palavra em nosso coração. Que nós íamos quebrar, romper com as nossas tradições humanas e obedecer fielmente a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Oremos. Gracioso Deus, Pai Santo, poderoso, Tu que és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós Te agradecemos por esta noite, nós Te agradecemos por Tua santa palavra, pelo Teu perfeito amor, Senhor. Obrigado por Tua graça revelada a nós. Te pedimos, Senhor, que nós venhamos romper com as nossas tradições humanas, se ela se oferir a Tua palavra, a Tua santa palavra, que nós venhamos viver em obediência plena ao Senhor e que não venhamos fazer acepção de pessoas. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos guie, nos direcione, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.